Fala galera, beleza? Todo mundo bem? Espero que sim. Bem-vindo de volta ao canal Jornada DeFi, o canal onde você acompanha a minha jornada nesse faroeste que é o DeFi. Lembrando que nada nesse vídeo é dica de investimento, sou só um cara aleatório na internet que gosta de documentar a própria jornada. E aí galera, tranquilo? Todo mundo sobrevivendo nessa queda louca aí do mercado? Bom galera, fazendo um vídeo hoje para atualizar sobre os dois modelos de pool que eu fiz no vídeo passado, né? Aquele modelo de pool mais agressiva, com range curto e rebalance constante, focando ali gerar o maior número de taxa possível. E também vou mostrar como é que tá o modelo de pool que eu chamei de mais safe, né? Que com o objetivo não de gerar taxa, mas com o objetivo de fazer um custo médio, né? Durante a queda de um token. Bom, meu vídeo passado foi há 13 dias, e se você reparar, 13 dias atrás, né, que foi dia 18, a gente estava aqui perto desse topo local, beleza? Dessa lateralização que está tendo aqui desde o dia 5 de fevereiro. Ou seja, o mercado corrigiu bem, né? De 2.500 mais ou menos ali até o 2.100, que a gente está agora. Uma queda de US$ 400, que é mais ou menos uns 17 a 20% ali, né? Chegou a bater aqui muito menos, né? 1.900, reto praticamente. Mas ainda estamos ali mais ou menos uns 20% abaixo, né? Um pouco menos de 20% abaixo do preço que eu gravei o vídeo, né? Bom, vamos ver então, né, como é que essas pools performaram nessa queda. Bom, então vamos começar olhando aqui meu vídeo antigo para a gente ter uma noção de como é que estava as pools, né, na hora que eu abri. Abri uma maior, né, de 2.500 a 1.700 com a intenção de pegar essa queda. E abri várias outras com faixas menores de preço, né? Nesse dia aqui, ó, a Crystal especificamente estava com bug, né, do Profit Loss, então estava tudo zerado aqui, então não dava para ver exatamente. Agora está dando para ver melhor, já consertou. Mas essa pool, né, eu abri ela aqui no dia, né, tinha sido 16 horas, perto de 2.500, caiu, me gerou um pouco de taxa, e aí tinha outras preparadas para mais queda, né, uma de 2.300 a 2.100, uma de 2.100 a 1.900. Bom, então vamos ver como é que tá agora, né? Bom, então no vermelho, né? Como era de se esperar, pois Ethereum caiu quase 20% em 13 dias. A gente sabe que não está um mercado muito tranquilo. Porém, o que a gente vai analisar aqui é a performance, beleza? Quanto que ela segurou dessa queda? Bom, para começar, eu só vou mostrar uma diferença aqui. Você pode reparar que essa pool aqui com VVV não é a pool do vídeo, beleza? Por quê? Porque essa faixa aqui de preço, né, de 2.100 a 1.900, ainda estava muito longe para mim, né? Pois estava quase em 2.500 o preço do Ethereum. E eu pensei, bom, deve demorar para chegar até o 2.100. Tá na 2.500, ainda tinha essa daqui para pegar, então 20% em 2 semanas não é algo que eu realmente apostei na movimentação da Ethereum. Por isso, eu cheguei a remover essa liquidez aqui, né? Peguei esses dólares e troquei por essa pool de VVV, que é um token que está performando muito bem até nessa queda. Tá bom? Então aquela pool, né, que ia de 2.100 a 1.900, eu acabei desmontando, então ela não pegou a movimentaçãozinha. A gente viu que a Ethereum chegou a entrar na casa ali dos 1.950 e já voltou aqui pro 2.100. Então ela teria deixado umas taxazinhas ali, né? Teria entrado no range um pouco e teria voltado, teria deixado umas taxas sim. Eu que não confiei, não acreditei que fosse cair 20% em 13 dias. Bom, vamos ver as performances. Primeiro aqui a gente pode ver que essa está com 21 dólar negativo. E isso é já contando as taxas, beleza? Então o inicial, né, caiu um tanto. Somando as taxas, ainda assim fica 21 dólares negativo. Porém, quanto que é 21 dólares do inicial, né? Porque o inicial era 1.013. Vamos botar 1.000 para facilitar, né? Então, 21 dólares é 2%, é 2,1%, beleza? Ou seja, eu só tomei uma desvalorização de 2,1% numa queda de quase 20%. Você pode ver que ela está quase 20% para o range aqui, né? O range não estava na beira, né? Mas a gente pode considerar pelo menos uns 15% de queda aí que essa pool sofreu. Porém, eu estou só 2,1% negativo. Qualquer movimentação de preço na Ethereum agora, nem que fosse 5%, provavelmente já vai deixar essa pool no positivo. Lembrando que essas taxas aqui são compostas de Ethereum e USDC,
E quando cai, ela deixa mais Ethereum do que SDC, correto? Então essas taxas aqui também estão sujeitas à valorização, o que vai melhorar o nosso ROI ainda, né? Bom, deixa eu falar então da primeira pool de faixa curta, né? Faixa pequena, que era essa daqui. Essa aqui foi fail mesmo, total, falha, porque não ficou muito tempo, já que a Ethereum derreteu reto, né? Então ela tá com esse prejuízo aqui de 8 dólares, o que é 10%, sendo que aqui eu botei 80, né? Vamos lá lembrar? Ó, 82, então é um pouco mais de 10%, porque 10% seria 8,2, então é exatamente 10% de preju, beleza? Ainda assim segurou um pouco, lembra que caiu quase 15, né? Então segurou um pouco também. Mas beleza, como eu disse no outro vídeo, é uma faixa de preço que eu estou confortável de ter comprado Ethereum, entre 2.300 e 2.500, 73 dólares aqui, uma bagzinha, né? Naquele preço ali não é mau negócio, na minha opinião. Essa outra pool aqui segurou um tempinho melhor, beleza? Mas não muito, né? Ela tá voltando agora para o range, porque ela estava uns dias aqui fora também. Como eu disse, a Ethereum foi para 1950, né? E ainda assim, estou aqui em 2 dólares de preju, que é menos de 2%, beleza? Já que o inicial foi 120, então 2% seria 2,40 e eu estou só com 1,96 de prejuízo. Então também menos de 2% de prejuízo para essa pool aqui. Ela não sofreu os 15% de queda, né? Porque ela não estava em Ethereum ainda. Ela só entrou no range a partir de 2.300. Então ela sofreu 10% de queda, beleza? Então de 120 dólares deveria estar com 12% de prejuízo, né? Se eu tivesse comprado no spot aqui, né? Comprado e holdado Ethereum. Mas não, apenas com 2%. Beleza? Então, ó, pool safe, né? Considero safe, né? Porque pelo derretimento que Ethereum teve, isso aqui para mim segurou muito bem. Imagina umas pools dessa, né, com a performance do mercado normal, em que essa pool aqui ficasse, sei lá, uma semana dentro do range, a outra uma semana, com certeza, né, o ROI já estaria muito mais perto do positivo, se não já positivo. Então, fiz um DCA maneiro. O objetivo desse tipo de pool aqui, que eu considero safe, pois a maioria é em USDC, né? Tá completo. Se continuasse caindo, né, abaixo do 1900 lá, né? Porque lembra que eu tinha uma pool de 2.100 até 1900. Eu não ia montar direto já do 2.100 a 1900 de novo, porque caiu muito rápido. Então, era alguma coisa atípica, né? Ia deixar derreter mais para ver até onde ia, né? E provavelmente eu ia abrir uma pool ali do 1.700 a 1.500 ou até de 1.600 até 1.400, beleza? Ia mover um pouco aquela pool que tinha o objetivo de comprar Ethereum, né? Mas como estava caindo muito rápido, significa que poderia ser uma oportunidade de comprar mais abaixo ainda, beleza? Bom, vamos agora falar da outra estratégia de pool, que é uma estratégia agressiva. Como assim? É range muito curto, por exemplo, essa daqui, ó, de 2.030 até 2.071, beleza? Preço da Ethereum. E com rebalance sem parar. Você pode ver que já foram 56 rebalances somando minhas 3 posições, ok? E isso aqui eu também abri, acho que um dia depois do vídeo, 2 dias no máximo depois do vídeo. Então também sofreu a queda toda da Ethereum, beleza? E eu tô falando especificamente da Ethereum porque são as moedas, né, que eu abri. Essa primeira com 100 dólares, essa segunda com 100 dólares e essa terceira com 46 dólares, beleza? Que é uma moeda, é um agente, né, da rede Base, que eu gosto bastante. E como é que foi então aqui a performance, beleza? Bom, somando tudo aqui, eu abri com exatamente 246 dólares, ok? Minhas posições. Ou seja, 246, né? E agora está 208, então eu perdi 38 dólares de impermanente loss, beleza? Então 38 dólares negativo. Porém, ele gerou quanto aqui de taxa? Ele gerou 23 dólares de taxa. Então, se você somar ali com 208, vai dar 231. Então, aqui eu perdi 15 dólares, ok? Bom, e quanto que é 15 dólares em relação ao inicial de 246? Sabe que 10% já seria 24,60
Então a gente está falando aqui de um prejuízo perto ali dos 7%. Ou seja, mesmo com essa queda grande da Ethereum, essa daqui também conseguiu segurar bastante, mas não pelo DCA, não pelo custo médio. Ela segurou pela geração de taxa. E também segurou porque essa plataforma que eu estou usando e estou aportando cada vez mais nela, chamada MaxFi, ela tem um mecanismo de minimizar o slippage no seu swap. Você sabe que o problema do rebalance é que a sua pool está ali $100 valendo. Você faz o rebalance dela, ela vai para o 99, 99,3. Então, tem taxas, beleza, nessas plataformas todas. Aqui na MaxFi não tem. Você pode fazer um rebalance desse valor aqui, 82,92, ele vai continuar com 82,92 na hora que você fizer o rebalance, beleza? Isso é muito maneiro. Então não tem taxa de swap, né, de uma moeda para outra, não tem slippage, e isso segura muito o preço na hora do rebalance. Beleza? Então, né, essa estratégia aqui é diferente da outra, mas também segurou. Eu diria que a outra segurou um pouquinho melhor, porque aqui a gente viu que as perdas ficaram na casa dos 2%. Tirando essa daqui, né, que foi 10%, as outras foram aqui, a 2%, 2,1%. Então, foram perdas menores aqui, beleza? Porém, as taxas também bem menores, né? Esse tipo de pool a gente depende muito mais do custo médio, como eu disse. A gente depende de Ethereum subir de novo, ok? A outra também. Só que a outra, mesmo que Ethereum fique lateral, ela já vai gerar muito mais taxa, né? Você pode ver que aqui eu gerei $23 de taxa, com 200 e poucos dólares. Sendo que aqui eu também gerei, ó, $23 de taxa, com muito mais dólares. Então é óbvio que a performance da MaxFi, dessas pools automatizadas, né? Não sei se eu comentei, mas é tudo automatizado. Essa performance vai ser insana. Eu estou muito empolgado com essa plataforma para um mercado que não derreta muito, né? Então, beleza? Então, só resumindo, as duas plataformas seguraram bem. Só lembrando que a da Safe segurou melhor, só que gerou menos taxa. E a da estratégia agressiva gerou mais taxas, ok? Em relação ao valor, né? Da pool. Bom, entre as duas plataformas eu estou preferindo a MaxFi, só que para esse tipo de pool mais lenta, pool mais safe, eu prefiro ainda a Crystal, porque eu não automatizo nada na Crystal. Aqui eu quero ter uma coisa mais manual mesmo e eu acho mais tranquilo de visualizar pool de longo prazo e o ROI e tudo mais. A MaxFi é mais degen, né? Aqui é agressivo. Então já tem que ir, né, pensando que o retorno pode ser grande, mas a perda vai ser um pouco maior no mercado de muita baixa, igual a gente teve agora, né? A gente viu que aqui eu fiquei mais ou menos 7% negativo contra 2% negativo lá da Safe. Só que aqui eu gerei quase 10% do inicial em taxa e lá eu gerei 2% do inicial em taxa. E lembrando que essa taxa daqui, ela está com valor baseado no Ethereum de agora, ok? Se eu tivesse, por exemplo, já vendido as minhas Ethereum quando eu peguei da plataforma, né, lá mais no topo, mais no 2.300, 2.400, o ROI teria sido maior. Eu que não estou realmente nem reinvestindo em nenhum lugar, tá? Nem na Crystal, nem aqui. Só estou coletando mesmo, esperando que um dia Ethereum valorize e esses $23, né, que devem ser mais da metade em Ethereum, cheguem a valer, sei lá, 28, 30, né? Por enquanto também, que eu não vou sair dela tão cedo. Beleza? Vou deixar o link para as duas, tá? Tanto para Crystal quanto para MaxFi. E o link pro meu grupo também, qualquer dúvida, é só entrar lá e perguntar. E só um bônus pro vídeo. Tamo aí jogando um joguinho NFT também. Não é muito minha praia, ok? Mas isso aqui é só pela nostalgia. Que eu joguei Bomb Crypto na época, né? Peguei ele no começo e tal, achei muito maneiro. E ele tinha essa mecânica idle, né? Só que de deixar o computador aberto. Tem que deixar o jogo rodando. Com os gatos ali no meio também, né? Pra tirar bot. E eu acho que isso é um potencial, né? Porque a pessoa também tem que investir um certo tempo aqui pro jogo render. Não é só dar um claim por dia, beleza? Vou deixar o link pra ele também. Ele é um jogo intuitivo, beleza? Vou deixar o link também, mas ele é bem tranquilo. É bonequinho batendo reto aqui, ó. Clicou no equipamento, evoluiu, equipou.
Evoluiu habilidade, evoluiu outra habilidade, tem patch, show. Tem o link deles aqui também do Discord. Aqui, ó, Discord, Telegram. Então é um joguinho bem intuitivo, né? Manda bala também que eu acho que ele tem um potencial. A moeda dele tá bem na baixa. Essa moeda aqui, ó, meio recente, tá vendo? Ó? Tem os buyback do dev. Eu acho que isso aqui ainda pode dar uma subida boa. Então, se for entrar em algum jogo assim, eu acho que esse é um gráfico que eu gostaria de estar entrando mesmo. Beleza? Bom, então é isso, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui.